Luffy, desde o começo da obra, era o único que lutava contra o seu oponente do arco, o oponente principal, ou pelo menos era o único que causava risco para esses inimigos. Foi assim com Crocodile, com Enel, com Lucy e daí por diante. Mas em Wano esse padrão foi quebrado com vários personagens, dentre eles Yamato, os Bainhas Vermelhas e Momonosuke também enfrentando o Kaido, mas é claro com Luffy efetuando o golpe final. E tudo indica que Luffy também contará com uma grande ajuda contra o vilão final da obra, que para muitos, inclusive nós, é o Insama. Isso porque Luffy e seu pai compartilham, por mais que eles não saibam, o mesmo objetivo. E a busca pela libertação tem o mesmo destino no mapa, o castelo de Marejoa e o trono vazio. Nesse vídeo vamos trazer uma teoria junto de referências mitológicas e paralelos da obra, para mostrar como o Dragon será guardado até o fim do mangá, sendo o oponente direto de Insama antes do Luffy executar o golpe final. Isso, além de fazer muito sentido, também responde porque sabemos tão pouco sobre o personagem até agora, que inclusive começou seu desenvolvimento praticamente agora no mangá. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eiichiro Oda que infelizmente não conseguiu completar o mangá passado. A gente viu ali que tem uns desenhos que estavam incompletos e essa semana consequentemente não teve capítulo, o capítulo 1099, mas próxima semana já tem e estamos muito perto do capítulo 1100, que a gente vem comentando semana a semana aqui, que vai ter algo muito importante no capítulo 1100 e quem sabe a participação do próprio Dragon com mais ênfase do que vem tendo atualmente. Então esse vídeo vai ser muito interessante pra gente acabar comentando sobre isso, sobre o fim de Egghead e, é claro, sobre o fim desse mangá. E por isso eu já peço que vocês deixem o like, vocês que acompanham o canal aqui semanalmente, isso ajuda muito a nossa recompensa aqui no YouTube a aumentar, o YouTube acabar recomendando nossos vídeos para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e a gente agradece demais, é como se fosse uma segunda inscrição. Dito isso, sem mais delongas, bora teorizar um pouco sobre o Monkey D. Dragon. Mas antes de irmos direto para esse vídeo, nós vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo. É um aplicativo onde você pode ver filmes, séries, desenhos, animes, jogos de futebol, conteúdo infantil e muito mais. Compatível com quase todos os dispositivos Android que existem. Nele você pode ver One Piece em excelente qualidade, sem anúncios e até ver seu time jogar no seu campeonato favorito. Uma das maiores vantagens é que esse aplicativo é livre de anúncios, então você pode ver seu conteúdo favorito sem aquelas interrupções chatas. E tudo isso na melhor qualidade de imagem, até em 4K. Incrível, né? Nós já utilizamos esse aplicativo, então baixem vocês também. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Eu espero muito que isso não seja uma observação muito óbvia, já que Enel e Doflamingo são os vilões que mais se assemelham a Imu. E isso é uma coisa que a gente vem comentando no canal há muito tempo. Samuel já falou muito sobre isso. Enel principalmente é um deus autoproclamado, e Doflamingo quer emergir o mundo em escuridão e pavor. E é claro com o objetivo até tentar chegar no mesmo nível de Insama. Mas é claro que a gente precisaria de mais diálogos de fala do Doflamingo para saber se ele sabe da existência desse personagem, além do Tesouro Sagrado. Esses dois personagens, Enel e Doflamingo, também têm personagens que têm vinganças pessoais contra eles, aqueles cujo objetivo principal é vê-los derrubados. Wiper em Skypiea, Law em Dressrosa. A mesma coisa serve também para os Bainhas Vermelhas contra Kaido. A diferença é que Kaido buscava se assemelhar à figura de Joy Boy da maneira errada. Ou seja, isso distou um pouco do lado narrativo que a gente está tentando passar aqui para vocês. Então vamos focar no Enel e no Doflamingo. E Dragon está sendo configurado para ser esse personagem durante toda a história, desde o começo. E esse flashback do Kuma agora está praticamente esfregando isso na nossa cara. Ele vai lutar contra Insama, mas ficará aquém no final, assim como esses outros personagens que citamos, Wiper com o objetivo principal de derrotar o Enel e Law contra Doflamingo. E como sempre, Luffy assumirá o papel, o fardo principal de derrotar esse falso deus, trazendo liberdade à Terra. E é claro, como isso é um shonen, é muito difícil de destoar isso, é muito difícil de ser diferente disso. Então pode soar muito óbvio quando eu falo isso pra vocês, e eu entendo completamente. Mas o que eu tô tentando passar aqui pra vocês é que existe uma linha narrativa que o Oda segue, existe os coadjuvantes, e o Dragon se encaixaria nesse papel no fim da obra. E se a gente parar pra pensar, Luffy e Dragon têm objetivos semelhantes, como eu falei, mas seu pai está adotando uma abordagem mais inteligente, estratégica e diplomática, entre aspas, obviamente, para derrubar o governo mundial, sendo um revolucionário, pesquisando e agindo nas sombras, colaborando, destruindo equipes, praticamente tirando a água da piscina pro peixe morrer afogado, de uma maneira bem lenta. E não é à toa que ele é o homem mais procurado do mundo, mas é claro que isso não vai funcionar contra o Insama. Eiichiro Oda adora usar termos, kanjis,
referências mitológicas, bíblicas e experiências de sua vida para compor essa obra. E esses dois personagens, Dragon e Yin, não fogem muito disso. Quando eu falei que o Dragon assumiria esse papel de coadjuvante contra Imu e que o Oda estava esfregando isso na nossa cara, isso vai além das páginas do mangá. Existe uma narrativa secreta em One Piece na reta final que se assimila muito a uma Chaos Camp. E o que seria uma Chaos Camp? É basicamente um acidente literário, entre aspas, um acontecimento recorrente em várias narrativas do Antigo Oriente Médio e da Antiguidade Clássica. É basicamente uma batalha cósmica divina contra um abissal caos maligno, que pode ser representado aqui, por exemplo, pelas águas ou dragões. É como se fosse quase a escuridão contra a luz, dia versus noite, aqueles clichês que nós conhecemos bem, só que em representações mitológicas e fugindo um pouco do mais raso. E a definição, cara, a definição quando eu li é basicamente o resumo do que é o exército revolucionário, seu objetivo final e como o Imu faz parte disso. O Chaos Camp representando um deus que representa a ordem aqui seria a ordem instalada pelo quem venceu, e como o Doflamingo mesmo fala, quem vence escolhe a verdade, escolhe a narrativa. E nesse caso, a ordem seria o Dragon, derrotando uma serpente, que seria esse ser mitológico, que representa o caos para obter controle sobre os cosmos. O cosmo é basicamente a estrutura, o mundo do One Piece atual. E a história representa muitas coisas, como a vitória da ordem sobre o caos e as gerações mais novas assumindo o controle das mais velhas. Cara, isso aqui eu não preciso nem falar mais nada, é basicamente o Kobe assumindo o papel do Garp, é basicamente isso. E sobre esses contos, a gente já mencionou aqui no canal a história de um deus da tempestade matando uma serpente. E nisso nós até mencionamos o deus Haddad, que é muito popular nas regiões norte da Síria e da Babilônia. Resumidamente sobre esse deus, ele era tido como filho do céu, Anu. Haddad detinha o poder sobre as tempestades e a chuva. Ele foi muitas vezes retratado como um guerreiro segurando um raio bifurcado, e a sua montaria era um touro, cujos berros e rugido eram como o som do trovão. A serpente nessa história obviamente representaria a figura de Insama, a figura do vilão final, e esse ser segurando um trovão não seria o Luffy e sim o Dragon, representando o deus da chuva, como nos foi apresentado lá em Skypiea, que existe o deus do sol, o deus da chuva, deus da terra e o deus da floresta. Vendo essas imagens, vendo tudo isso que o Oda pode ter buscado na literatura, nas histórias mitológicas para tentar representar seus personagens, para mim fica bem claro quem seria o deus da chuva, o que torna esse personagem um baita inimigo pro Insama, já que naturalmente ele devia conhecer os antigos deuses, por ser um ser tão antigo, porque obviamente o Insama tá vivo desde o século perdido, isso foi revelado os capítulos atrás. E o que eu tô querendo dizer aqui é que esse termo Chaos Camp resume bem o que esperar dessa batalha final entre esses personagens. Vai existir uma simbologia absurda e diversas referências no ar, com deuses literalmente batalhando entre si. Isso talvez seja até algo que o Oda introduziu um pouco tarde na história, mas vai ser muito curioso e vai ser muito interessante saber quem são esses outros personagens que comeram essas outras frutas Hito no Mi, modelo deuses, e provavelmente o Dragon se encaixa perfeitamente no modelo do deus da chuva, porque como a gente viu pela primeira vez, a primeira aparição do Dragon, cheio de vento, cheio de chuva, salvando o Luffy naquela situação contra o Smoker. Falando sobre deuses aqui, eu não preciso nem dizer que a serpente em One Piece é um ser que vem sendo mencionado desde o começo da obra, assim como os dragões. Um exemplo é a própria história da linha vermelha da Red Line, mencionada lá atrás pelos gigantes Dory e Brog, que pode ser uma referência clara também a Marijoa, que está acima dessa grande serpente vermelha que seria o muro da Red Line, habitada pelos dragões celestiais, mas também pode ser um trocadilho para a verdadeira forma de Insama, que só os povos antigos do século perdido viram na batalha que aconteceu anos atrás. E é claro, essa história, esse folclore pode ter se espalhado com o tempo, e por isso que os gigantes acabam mencionando essa serpente. Na verdade, essa serpente poderia simbolizar o Insama, que a gente não viu a forma dele naquele capítulo em que o Sabo estava lá na sala do trono. É um detalhe curioso pra gente se atentar. E se nós formos chutar, uma forma seria uma forma de serpente, para justamente simbolizar esses contos mitológicos e o Dragon sendo esse deus, que tanto mencionamos aqui no canal. E galera, a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, caso vocês terem interesse e ainda não viram, sobre essa serpente que circula o mundo, sobre mitologia, sobre a própria Bíblia em One Piece, um assunto meio polêmico, mas a gente tratou da maneira mais respeitosa e da maneira mais correta possível, buscando várias referências, como por exemplo a Árvore de Adão, e o que vocês estão vendo aí na tela é um desses vídeos. Isso que eu tô mencionando é só mais um dos detalhes que o Oda vem trabalhando, além da narrativa que eu mencionei no começo do vídeo, para tentar indicar que o Dragon vai ser um dos aliados finais de Luffy. Mas falando sobre isso, no momento atual do mangá, estamos no capítulo 1098, em pleno flashback do Kuma, onde Dragon vem tendo uma participação meio que pequena, para um personagem do calibre que ele tem. É sabido que um dia ele foi um marinheiro, e que ele percebeu que a justiça que ele procurava não estava lá, mas não sabemos exatamente que tipo de evento ou que ele viu exatamente para mudar a ideia e deixar de vez a marinha. Uma coisa é fato, as ordens vêm lá de cima, como a gente viu lá
lá com Sengoku recebendo as ordens. E talvez tenha sido isso que tenha incomodado o Dragon? Talvez. Outro detalhe, Dragon agora sabe da existência de Insama, sabe da existência da arma que destruiu Lulusia e sabe de tudo que aconteceu em Ohara. Mas tem um problema em tudo isso. Vocês também notaram que o Dragon parece ser quase que imparcial, entre aspas, obviamente. Ele é um personagem extremamente frio. Todas as notícias reportadas a ele são recebidas com pouquíssimas expressões, o que torna pra gente, que acaba analisando esse mangá, um personagem extremamente difícil de ser analisado. Até mais que o próprio Shanks, inclusive. Ao saber da existência de Insama, nós leitores imaginávamos o quê? Que ele seria como qualquer outro personagem e ficaria muito surpreso, ficaria muito impactado e agiria com uma certa ansiedade / pressa, mas muito pelo contrário. A sua aparição em Egghead é quase como se fosse algo muito difícil de acontecer, por mais que Vegapunk tenha falado sobre sua morte. E os planos de ação do exército revolucionário, por mais que tenham acelerado por causa do Sabo, está seguindo o ritmo que o Dragon quer, com calma e paciência. Mas como fica o Dragon? Quando ele vai aparecer? A partir de que momento ele vai deixar de ser coadjuvante e vai virar protagonista? Bom, depois de ter dado toda essa base pra vocês de como a gente acha que o Oda vem pensando o Dragon desde o começo da obra, e até como ele pode ter usado as inspirações mitológicas para o criar, eu entro agora no vídeo no ponto que eu mais gosto de falar aqui no canal, que é o que podemos esperar para os próximos capítulos, que é uma coisa que inclusive eu sei que vocês gostam muito também. Em One Piece existem os arcos e existem as sagas. O arco de Wano completou a grande saga que tinha começado desde Punk Hazard, com Luffy e Law formando uma aliança pirata com o objetivo de derrubar o Yonkou Kaido. Bom, plano bem sucedido, agora bola pra frente. Com o fim de Wano, com o fim dessa saga, eu acredito que a partir do arco de Egghead se começou uma nova saga que envolve alguns personagens específicos como figuras centrais. São eles Insama, Dragon, Vegapunk, Shanks e Rox de Shebeck. E quando eu falo Rox de Shebeck, eu tô aqui mencionando junto o Barba Negra, porque eles têm uma ligação muito complicada de se explicar, que um dia o Oda vai acabar revelando. Dito isso, antes de Egghead, a informação sobre esses personagens eram escassas demais, mas a partir desse arco, a partir de Egghead, é um capítulo mais maluco que o outro, com informações que chegam muito do nada. Por exemplo, a informação do Dragon já ter sido marinheiro, eu pensei que seria um desenvolvimento do caramba, eu pensei que o Oda iria passar capítulos e mais capítulos desenvolvendo sobre isso, sobre essa informação do Dragon ter sido marinheiro, como era a relação dele com o pai dele, como foi a reação do Garp quando o Dragon saiu da marinha, mas o Oda simplesmente botou lá no flashback do Kuma, e é isso, bola pra frente. E assim como tivemos Kinemon participando de vários arcos dentro dessa saga, sendo Punk Hazard, Dressrosa, Zou e Wano, é fácil pensar, isso aqui puxando o que eu falei no começo do vídeo, que Dragon desempenhará esse papel também, como ele já começou aqui em Egghead, por mais que ele não tenha aparecido no presente, ele só apareceu no passado. Ou seja, teríamos Dragon em Egghead, Elbaf, entre arcos de Laugh Tale e na guerra final, que seria a conclusão da última saga. E parece que não é, parece que essa obra vai demorar muito pra acabar, mas o Oda vem falando sobre essa saga final desde o ano passado, e abre aspas aqui pro Oda. Eu também quero ir pra África. Isso aqui o Oda falando na época lá do live action. E realmente o homem tá precisando tirar umas férias, e isso deu pra perceber no último capítulo, onde tinha muitos desenhos incompletos. Mas eu quero organizar toda a estrutura da história para a saga final, para que eu possa amarrar tudo direitinho. Então, basicamente, desculpa, mas vou me dar um direito de tirar um tempo para respirar e me preparar. E quando o Oda fala que amarrar tudo direitinho, é basicamente fazer todas as ligações, ele rever toda a obra que ele escreveu, ele ver como esses personagens podem ser trabalhados desde o começo da Egghead até o fim, porque como eu mencionei, o Kinemon vem sendo trabalhado desde o começo da saga, de Punk Hazard até o Wano. E quando eu falo Kinemon, pode ser qualquer outro personagem também, pode ser o Law também, pode ser o Momonosuke, é só um exemplo que eu estou utilizando. E o Dragon vai encaixar perfeitamente nisso. Poderia ser o Vegapunk? Poderia, mas tem teorias aí que ele vai morrer também. Então eu estou usando aqui o Dragon como exemplo. Ele depois disso já deu outras declarações falando sobre um Battle Royale, sobre a aparição de um ruivo, disso vocês sabem muito bem de Koi salteado, e até hoje a gente vem tentando teorizar e decifrar o que pode acontecer. E por fim eu acredito sim que Dragon dê as caras em Egghead, mas não pra lutar ou algo do tipo, pelo menos não agora, porque como dito lá atrás, eu acredito que a batalha do Dragon vai ser contra uma certa serpente por aí. Sua aparição aqui seria similar à de Shanks no fim do arco de Wano, e a motivação para ele ir até Egghead e acabar presenciando um incidente que vai acontecer lá seria a preocupação com o Vegapunk, que mencionou capítulos atrás a sua morte. E é claro, o Dragon como um amigo poderia usar isso de motivação para tentar visitar ou tentar até salvar o seu amigo Vegapunk. Amigo também entre aspas, porque eu acredito que eles têm uma relação até que profissional. Além disso, se a gente tá falando também aqui de referências sobre paralelos, um paralelo muito interessante que pode acontecer aqui sobre o Dragon é sobre a própria conclusão do Kuma. Eu imagino até que o próprio Dragon pode pegar o corpo de seu amigo enterrando da mesma forma que Shanks fez com Barba Branca e Ace. Seria narrativamente
um desfecho desse arco, até desse flashback que tem a presença do Dragon junto do Kuma, e como o Oda falou na carta que ele escreveu, deixaria tudo bem amarradinho e fecharia bem as pontas e concluiria esse arco de Egghead de uma maneira sensacional. Esse assunto sobre o fim da obra é muito engraçado da gente acabar comentando, porque é quase muito difícil de imaginar One Piece acabando, mas daqui pra frente, nos próximos anos, pode ter certeza que a gente vai acabar muito chegando nesse tema. Como vai ser o fim da obra, como o personagem vai agir, que personagem vai morrer. Isso vai acontecer com muita frequência aqui no canal e é até complicado de se falar. E outra coisa que é engraçado de se pensar é sobre o nível de poder do Dragon e também sobre essa fruta que o Dragon acabou comendo, seja lá do que seja do vento, seja da chuva. Mas na reta final, até o momento, a gente não teve um mínimo quadro mostrando um pouco de como funciona esse poder, os poderes desse personagem. Até mesmo o Shanks, que é considerado um dos personagens mais misteriosos da obra, já podemos ver ele humilhando o coitado do Kid e algumas cenas de ação animadas lá no filme Red. Então dá pra dizer que nos últimos anos a gente tá bem servido com o Ruivo. E o Dragon é o completo oposto. Mas como eu venho falado desde o começo desse vídeo, existe um propósito pra tudo isso. Ele tá sendo guardado justamente pra essa saga e o potencial final dele vai ser no arco final, a Grande Guerra. Com Elbaf sendo uma das ilhas aliadas, fica quase que claro que só poderemos ver esse personagem em ação na guerra final. E outra vez, se vocês gostam de paralelos, com seus poderes do vento causando destruições similares com o de Barba Branca, onde ele fazia com sua fruta terremotos em Marineford. One Piece tem muito disso, paralelos, acontecimentos parecidos e referências de obras famosas trazidas pelo Oda. Basta a gente tentar ligar os pontos e é isso que a gente vem tentando fazer desde o começo do canal. E galera, um detalhe que muitos de vocês devem ter pensado assistindo esse vídeo é sobre o salvamento do pai do Dragon, sobre o Garp, que era uma coisa que vinha se comentando desde que o Garp foi capturado pelos piratas Barba Negra. Será que o Dragon vai tentar interferir de alguma forma? E cara, desde sempre o Dragon, infelizmente, é um filho muito ruim. O propósito de vida dele é a liberdade e a gente sabe muito bem que o One Piece, um personagem gosta de se virar. Quando o Ace, por exemplo, ficou sabendo que o Luffy ia tentar te salvar, o Ace não gostou. Cada um tem sua própria aventura, cada um tem sua própria jornada, e eu não vejo o Dragon se ligando de alguma forma no salvamento do Garp. Eu vejo muito mais o Luffy justamente por causa do Barba Negra, e o Dragon não tem tanta relação. E o encontro com seu filho vai ser diretamente para derrotar o vilão final, o Insama. Não sendo algo muito proposital, como o encontro do Luffy com o Shanks, vai ser muito como se fosse a direção de um mapa. Luffy e Dragon querem a liberdade, eles vão acabar se conflitando nisso, vão acabar se encontrando e vão ter o mesmo objetivo: destronar aquele que está no trono vazio até hoje, o Insama, a serpente, contra os deuses que o Oda vem apresentando desde o começo da obra. E galera, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma análise mais profunda, trazendo referências, trazendo paralelos, trazendo até bases mitológicas para tentar entender como seria o papel do Dragon contra o Insama, como ele pode desempenhar esse papel na guerra final, e até entender como funcionam esses deuses de One Piece, o Dragon sendo o deus da chuva, o Luffy sendo o deus do sol, e o Insama sendo o total oposto deles dois, um cara contra a liberdade lutando contra dois guerreiros da libertações, um que herdou esse propósito, o Luffy, e um que foi fabricado para isso pela vida, o Monkey D. Dragon. E se vocês gostaram, galera, e não deixaram o like ainda, por favor, deixa o like, que isso ajuda demais aqui o canal. Vocês não têm ideia, deixa o comentário, porque eu vou querer muito saber o que vocês acharam disso aqui que eu escrevi. Eu sinceramente, se 1% do que acontecer aqui, eu vou ficar bem feliz, eu vou gostar bastante. E não esquece que aqui no canal as lives acontecem no fim de semana, então se você tá ali de bobeira no sábado à noite, no domingo à noite, talvez a gente entre em live e converse com vocês. Então ativa o sininho aí pra ficar ligado. Dito isso, galera, é aqui que eu me despeço. Valeu!